Bom dia! Mano, meu iogurte já tem café também aqui, ó. Bom dia! Que Deus te abençoe. Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é nosso primeiro café. Vim com café na minha profissão, administradora. Mudei hoje a caneca. Bom dia! E acabando de tomar bom dia, Ed, Cris, Fabrício. E tomando o meu iogurte na minha canequinha de quando eu era criança. Que eu tenho, tá? Sou dessa. Bem nostálgica. Ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Esses olhinhos aí, vocês já sabem, né? Rinite. Ou tá calor, dá rinite. Bom dia, Deus abençoe, minha linda. Cedo. Iogurte maravilhoso de maracujá com amora. Bom dia, estão ouvindo a música? Gente, esse louvor eu conheci. Tem também a versão. Sim, eu sempre uso caneca, Fabrício. Há quase 2 anos. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje a caneca é diferente da minha profissão. Administração. Permanecerá. A história já provou que o poder do Senhor, que é o... Bom dia, pega o seu café e vem com a gente. Bom dia, pega o seu café e vem com a gente. Nosso primeiro café, hein? 1º de junho. Obrigada, Deus abençoe. Manda essa live pra frente, hein? Vivendo o propósito. Hoje é a nossa live de junho. Calor aqui. Deus é fiel. Deus é fiel. Gente, eu amo essa música. Esse louvor nessa música se chama
Promessas, tem também no inglês, sempre tô tocando aqui a versão em inglês, que é original, e também a português, que é linda. Hoje, o nosso primeiro café, já sabe, né? Levanta, pega o seu café, vem com a gente, ou pega o seu iogurte, pega a sua água, o seu chá. Já tomei iogurte, agora tá com café aqui. O importante é você se juntar a nós e compartilhar essa live para que mais e mais pessoas recebam da palavra de Deus. E muito feliz, né, gente, porque hoje é o nosso primeiro café de junho, na verdade, e já estamos, né, estamos aí caminhando para o encerramento do primeiro semestre, né? Porque semestre são 6 meses, né? De janeiro a junho são 6 meses. E hoje o nosso café, o nosso primeiro café é Vivendo o Propósito. E essa música aqui fala sobre promessa, porque promessa barra propósito, né? Elas são praticamente assim as mesmas coisas, são as mesmas coisas, né? Porque quando você tem um propósito a desenvolver, ela é uma promessa. E quando Deus te fala algo, Ele é fiel e justo para cumprir no tempo dele, na hora dele. Então, hoje estamos começando o primeiro café de junho e nós vamos orar para começar esse café. Então, você compartilha essa live. E vamos estar começando, feliz da vida, nosso primeiro café de junho. E aqui junho finalizando um semestre, né? Depois vocês comecem a fazer o balanço de como é que foi o meu primeiro semestre de 2023, né? Como é que Deus tem falado conosco. Bom dia! Se você tem a sua Bíblia aí física, também traz para ler conosco, porque tá maravilhoso. Hoje, antes de começar, dar um spoiler, vamos falar sobre José. Eu acho que, além de Jesus, é claro que teve um propósito, um plano lindo nessa terra que foi de salvação. José também, ele salvou o povo dele na época dele. Mas vamos estar orando agora para começar. E você tem aí que enviar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas estejam aqui conosco, né? No café e conheçam mais e mais de Deus de uma maneira super gostosa, linda. Enfim, Deus usa quem Ele quer, da forma dele, do jeito dele. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, nós te agradecemos. Obrigada por esse dia 11 de junho de 2023. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, fala conosco, nos dá a direção, entendimento e usa-me com autoridade e poder. Nós te louvamos e te agradecemos que toda investida do mal, toda resistência, força contrária, caia por terra agora em nome de Jesus, que só o Senhor tenha lugar aqui, só o Senhor nos interessa, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, pastora Elaine. Bora lá. Seguinte, gente, já pegou seu café? Não é café, nosso amiguinho aqui de café. Gente, eu fiquei assim. Como você já sabe, eu amo esse louvor, né? Promessas. E ele fala muito comigo. Faz um ano que eu conheci este louvor Promessas e toca. Toda vez que toca eu choro. Por quê? Como eu falei pra vocês nas chamadas aqui, nos stories esses dias, né, do café. Pra cada um de nós, Deus deu para a humanidade um propósito geral. Que todo mundo leve Deus, né, propague a mensagem de salvação. A mensagem de salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e Jesus é o plano perfeito de Deus, plano perfeito de salvação. Então, Jesus veio nessa terra com esse plano específico, salvar,
nos salvar. Então nós temos que continuar esse plano de Deus, o id, o pregar, o falar de Deus, falar do amor. Só que para cada um de nós, Deus deu também um plano diferenciado para cada um de nós. E eu amo, vocês que estão aqui já sabem que já faz um bom tempo, acho que desde a Páscoa, que eu tenho falado muito aqui com vocês, não só aqui no café, mas também nos stories, no feed, sobre Jeremias 29:11, que fala: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Ou seja, para cada um de nós, Deus projetou algo diferente, especial, lindo e maravilhoso. E eu acabei de ler agora na minha devocional Mateus 16. Não estava aqui no script do café de hoje, mas quem puder abrir aí, abra. Espero que eu não esqueça. Bom dia, Lu. Espero que eu não esqueça na hora de colocar na legenda Mateus 16, que eu achei assim lindo. Bom dia, Nilzete. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje nesse café. Por quê? Vocês vão entender o link, né, que sempre Deus manda eu fazer aqui nesses cafés. Mateus 16, gente, eu li agora há pouco e eu fiquei, uau! Porque tem tudo a ver. Se Deus planeja para mim coisas lindas e maravilhosas, eu tenho que dar autorização para que estes planos aconteçam na minha vida. Há um mês teve o café do quê? Do Dia das Mães, gerando vidas e sonhos. A tua boca tem que falar bênção. Se você não viu esse café, espera acabar, depois você vai lá ver, tá? É só ver nosso playlist de café, você vai acompanhar tudo que eu estou lhe falando agora. Graças a Deus. Então, em Mateus 16, eu li agora há pouco, de manhã, na minha devocional. E fala o seguinte, ó. Sobre a nossa fé. E Jesus fala para Pedro, olha só que lindo. Mateus 16:17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Bom dia, Gabi. Feliz é você, Simão, Pedro, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por sangue ou por carne, mas por meu Pai que está nos céus. E lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, peguem essa palavra, pedra. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. E o que acontece? Quando a gente fala de propósito, vivendo o propósito, vivendo a promessa, é tudo de cunho, obviamente, espiritual. Então, tudo que antes de chegar na Terra começa lá no céu. Então, ou seja, Deus planeja coisas lindas e maravilhosas para nós. E Ele vai falando conosco, né? De várias maneiras. Pela palavra dEle. E quando é algo assim específico, né? Como falei para cada um de nós, assim, Deus tem algo específico, né? Ele fala conosco na palavra dele. Ele fala também por sonhos, por pessoas, por uma pregação, por alguém. Ele vai se conectar a você e vai te dizer qual é o propósito dele para tua vida. Ninguém nasceu assim e tá jogado nesse mundo e sei lá o que eu fizer, o que eu deixar de fazer tá tudo certo. Não. Para cada um de nós, Deus tem planos maravilhosos. E Ele vai te falando com desenvolver, com o acontecer desta vida. E porque eu quis trazer, depois de Jeremias 29:11, Mateus 16. Por quê? Tudo começa no céu para vir para a terra.
E aí eu te falo, quantas das vezes você tem algum sonho, alguma coisa que tá no seu coração, que você literalmente sonhou, dormiu, sonhou, e passa tempo, e continua sonhando, e continua vendo, e você sente que aquilo um dia vai se tornar realidade. Você fala, mas tá tudo fora da minha realidade. Não é possível que eu viva isso um dia. Mas Deus quer apenas de nós uma única coisa, inicialmente, fé. E quando Deus fala aqui para Pedro, Pedro significa pedra. E Pedro falou, Senhor, tu és o Filho de Deus. Eu creio. Então tudo que Deus nos fala, nós temos que crer. Porque tudo que Deus nos fala traz paz, traz alegria. Pode ser que por um momento cause aquele susto. Meu Deus. Mas traz paz, gente. Eu falei pra vocês em outros cafés. Tudo que vem de Deus traz paz, traz alegria, traz ânimo, motivação. E algo que você vai falar, vou apagar da minha mente, isso aqui não é pra mim, isso aqui não existe. Mas você não vai conseguir, porque aquele plano não é seu, é de Deus. E com o passar do tempo, Ele vai te dando capacidade física, mental, estrutural de desenvolver. Porque Ele planejou pra você. Só que você tem que dar autorização para que isso aconteça na sua vida. E foi isso que Deus falou para Pedro, né? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E pedra, quer dizer, neste contexto que Jesus falou com Pedro, é fé. E o mal não resiste à nossa fé, que está no café da outra semana. Ore, persevere e agradeça. A gratidão, né? A fé, a oração. Gente, isso daí derruba os adeptos do mal. Derruba o diabo, porque ele falou assim, essa pessoa tem fé, ela não para, eu tento derrubar, mas ela não para, continua de pé, e vai, porque Deus está sobre ti, Deus está sobre mim, a partir do momento em que eu dou autorização para Deus entrar na minha vida e governar, e eu me manter ali com Ele, debaixo da sua proteção, do seu amor e do seu direcionamento, porque Ele te dá, você já sabe que eu falei isso, né, isso aqui é o plano pra você, tá aqui. Priscila, Ed, Carol, Gabi, Francisca, Leila, enfim, todos que verem que passaram por aqui. Deus nos dá um plano maravilhoso. Só que eu posso falar, não quero. Aí eu tô desligando. Se eu falar, eu quero, mantenha-se firme. E é sobre isso de se manter firme e viver, porque nós temos que aguentar o processo. Temos outros cafés que falam sobre isso, para viver o propósito. A gente tem aquela história, né, que fala que o pessoal só vê o close, os ouros, mas ninguém vê o que acontece nos bastidores, os corres, né? É a mesma coisa, trocando em miúdo é a mesma coisa. O mundo só quer a glória, a maravilha, o make, o cabelo arrumado, aquelas fotos maravilhosas. Mas, antes de chegar em tudo isso, o quanto o amiguinho já passou, o quanto aquele negócio já passou, aquele comércio, aquela marca, aquele irmão, aquela pessoa. Não importa qual é o projeto que Deus tem para a sua vida, Ele vai te ensinando, Ele vai te explicando. Já falei para vocês aqui, outro café. Viver com Deus é pular de tirolesa, vocês viram, né? E falar, vem que no caminho eu te explico, como foi com Abraão, né, em Gênesis 12. Então, eu quis ilustrar bem, obedecer a Deus o que Ele me mandou falar, porque eu li hoje Mateus 16. Depois vocês veem Mateus 16, vocês vão entender tintim por tintim e se apeguem nesse contexto que eu falei, que está em a confissão de Pedro, né? Mateus 16, de 13 até 20. Leiam depois com atenção, eu vou marcar na legenda. Hoje, nosso lindo, maravilhoso aqui, nosso personagem é José.
Todo mundo acho que já deve ter ouvido sobre José. Ah, o José do Egito. É o José, entendeu? Simplesmente José para os íntimos e José do Egito para os que não conhecem José. Quem foi José? Porque olha, gente, eu fiquei pesquisando e José, eu acho que a história de José, todo o contexto de José nasceu até ele morrer, tem mais de 10 passagens em Gênesis só sobre José e descendência, família, feitos. Eu acho que dos personagens bíblicos ele é dos uns, além de Jesus, evidente, além de Jó, porque Jó tem o próprio livro, que é mais falado, porque a história dele inspira até hoje pessoas. A história dele mas por que José até hoje é falado? Por que até José até hoje é mencionado? E querem estudar sobre José como nós estamos hoje estudando sobre José? Porque ele foi diferente. Porque ele obedeceu. Assim como Abraão obedeceu, Esther e tantos outros que já falou por aqui, Débora. Por que José também teve vários capítulos em Gênesis falando dele? Porque ele obedeceu. E ele foi sábio. Então, vamos lá. Para viver o propósito, a promessa, o cumprimento de tudo isso, tem que obedecer. É impossível você plantar uma coisa e querer colher outra. Quem planta obediência vai colher bênção. Quem planta desobediência vai colher maldição. A verdade é essa. Isaías, você já sabe, já falei pra vocês aqui, está em Deuteronômio. Eu amo Deuteronômio. Se você não sabe obedecer, não sabe ser disciplinado, vai ler Deuteronômio. Já marca aí pra ler depois, entendeu? E, gente, Isaías 30, 21 nos fala que os teus ouvidos ouviram a palavra que está por trás de ti. E os teus ouvidos ouviram a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor, ele nos guia. Eu tenho que deixar Deus me guiar. Eu tenho que ser submisso à vontade de Deus. Então, se eu deixo Deus me guiar, ele tá me guiando. Ele fala, aí não, aí sim. E esse versículo de Isaías, para vocês lerem Isaías todo 30, no 21 fala sobre as pessoas rebeldes, desobedientes. Ele fala que os obstinados não ouvem o que Deus fala, mas os obedientes ouvem. E aí ele fala que a voz está por trás de ti, falando, este é o caminho. Só tem um caminho a ser seguido, né? É direita ou esquerda. Seguir nele. A gente tem dificuldade, às vezes, de entender. Até ouve, mas não ouve ao ponto de reproduzir e de fazer. Mas que Deus nos ajude a obedecer neste domingo, neste primeiro dia da semana. Obedecer, assim como José, para ter uma vida maravilhosa, vitoriosa. A partir de hoje, junho, Deus está me dando a direção de trazer exemplos de pessoas que obedeceram, que passaram assim, olha... Bom dia, Adriana, que passaram assim acho que nem perrengue eu posso classificar. Eu acho que passaram todo o tsunami, o Katrina, tudo junto e misturado. Bom dia, Carlinha. Mas eles sempre obedeceram. Se quer ver uma pessoa obediente, disciplinada, ela passa por tudo na vida assim, de perdas, danos, injustiça, se manter feliz e grata e obediente. José é o exemplo disso. Então vamos ver sobre José. Quem é José afim, né, Priscila? Nós temos que obedecer, já falei pra vocês. A promessa está de pé para quem crer e não desiste. Para quem quer e assina e deixa a fé, a promessa de pé na terra. Senhor, eu quero o que você tem pra mim. Eu quero. Não desliga a promessa. Então, a promessa está de pé para quem crê e não desiste.
Não abra mão do que é seu e do que foi prometido. Às vezes, você vai me falar assim, mas nunca ninguém veio pra mim e falou, olha, Deus vai te fazer isso. Amém, é verdade. Sabedoria a gente se conquista dia após dia, ouvindo Deus, buscando a Deus, lendo a palavra, né? É um desenvolvimento, né, Adriana? Então, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos ensine a ser sábio. Você vai ver. Bom dia, bom dia. Gente, o que acontece? A promessa está de pé para quem crer e não desiste. Né? Aí você vai falar, mas tá, nunca alguém assim falou comigo, nunca eu ouvi, né? Ouvi Deus falando comigo. Eu não entendo, sabe? É confuso. Eu até entendo, porque realmente eu ouvi Deus falando comigo diretamente em quase 2 anos. Então eu entendo o que vocês estão pensando. Ó, o que tá acontecendo com a Priscila, né? Mas Deus às vezes usa pessoas, nos dá sonhos, que você fala, gente, que é isso? Só que a promessa, só que o propósito, só que o sonho, ele não vai estar de acordo com a sua realidade. Pode ter certeza. O sonho, a promessa vai estar fora da sua realidade. E é por isso que é milagre. Então, não se esqueçam, o sonho, o propósito, o projeto, a promessa, tudo é a mesma coisa, tá? Ela não vai estar dentro da sua realidadezinha redonda e quadrada. Ela vai estar fora. E por isso ela se torna um milagre. Gravem isso. A promessa, o propósito, o projeto é a mesma coisa. Ela não está dentro, bom dia, ela não está dentro da sua realidade. E por isso, bom dia, e por isso ela se torna milagre. E por isso Deus é manifestado e glorificado. Vocês entenderam? A promessa, o propósito, o projeto é a mesma coisa. É a mesma coisa para o mesmo fim. Ele não está dentro da tua realidade, senão não seria milagre, não seria propósito, não seria promessa. Porque promessa é algo que eu vou receber, que eu creio antes de ver. Isso é fé. Não andamos por vistas, andamos por fé. E podem te achar de doido, doida, tô nem aí, o que é meu, o que foi prometido. Ai, glória a Deus, então fica aqui, Lola, fica aqui, você vai amar, amiga, depois eu quero falar contigo. Ontem, glória a Deus, hein, nada é por acaso. Ontem começamos o sal, viu, Lola? Depois a gente conversa, a Adriana também, pessoal que não sabe do sal, corre e depois manda no direct, depois você acabar aqui. Gente, então, ó, firma bem isso. Propósito, projeto, sonho é a mesma coisa, tá? E ele não tá dentro da sua realidade, senão nunca se tornaria um milagre. Porque promessa é algo que eu estou o quê? Aguardando. Estou esperando. E quem espera, espera algo. Se eu tô vendo, eu não tô esperando. Vocês entenderam? Então, tudo é fora da nossa realidade, do que os nossos olhos podem ver. Porém, não é nada fora do que Deus pode ver e do que Deus pode fazer. Vocês estão entendendo? Que é muito sério, muito forte. Isso é só para quem crê. E a promessa, ela está de pé para quem crer e não desiste. E vamos falar sobre José, porque hoje o nosso lindo, maravilhoso, repetindo, é José. José foi um dos personagens que mais teve capítulos dentro de um livro da Bíblia. Porque ele foi diferenciado. E tão jovem, ele foi diferenciado. E quem ensinou? Deus. Deus nos ensina, Deus nos capacita. Já fiz um post há 1 ano que fala sobre isso, que se Deus permite você passar por uma situação, Ele cuida. O que é permissão divina é porque eu sou debaixo da obediência. Senhor, eu tô aqui fiel, feliz, obedecendo regradinha, certinha da vida,
e me vem uma tsunami assim, mas o que eu fiz? Calma. Semana passada eu falei isso pra Deus, né? Eu estive com o meu ombro inchado, que agora já sumiu, graças a Deus, mas tava assim, gigante, uma bola. E muita dor, e muito inchaço, não dormia, não tinha posição. E eu cheguei, dentre outras coisas, conversando com Deus, bom dia, conversando com Deus, eu falei assim, Deus, toda semana que tem um café, acontece alguma coisa assim, de dor, de tal, não sei o que. Bom dia, Eduardo. E Deus falou bem assim forte pra mim. É na tua imperfeição que meu nome é glorificado. Ou seja, ninguém tem vida perfeita, ninguém é perfeito, mas é dentro dessas imperfeições que Deus se manifesta. E deu 7 dias, terça-feira, do jeito que começou, todo inchaço, todo negócio gigante, dor, acho que dá pra ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse negócio aqui, ó, gente. Tá vendo? Bom dia, Rose. Tava gigante, assim. Tava gigantérrimo. E sem dormir, tava bem inchado. Amanhecia com dor até aqui, assim. Loucura. Só que do jeito que chegou, foi embora. Graças a Deus, eu falei, Senhor, 7 dias, tem que acabar, preciso dormir. Porque ninguém dorme com dor, né? E sumiu. Então, nós temos que entender que é na nossa imperfeição de vida, claro, só perfeito é Deus, bom dia, que Ele vai ser glorificado e as pessoas vão ver Deus agindo. Quantas vidas que Deus transforma, que Deus faz cada coisa linda, eu falo assim, gente, como? Como que foi com ele ou com ela? Como que estava doente e foi curado? Como? É milagre. E milagre você vive, você não fica explicando milagre, você diz, Deus fez. E porque eu criei. Você falando muito comigo sobre fé. É fé. Todo milagre tem como base fé. A fé é a nossa arma mortal contra o mal. É fé. Ninguém derruba quem tem fé. Pode achar que derrubou, mas não derruba. E José, ele tinha fé. Ele era feliz, ele era otimista. Dentre outras qualidades de um ser humano que Deus foi desenvolvendo nele, era sábio. Vamos sobre José. A promessa está de pé, nós temos que obedecer para vivê-la. Porque tudo tem regra, tudo tem ordem nessa vida, né? Você acha que vai bagunçar e vai conseguir chegar no pódio? Claro que não, né? Já saiba que não. Ou você faz a coisa certa, obedece, é fiel com Deus e para Deus, você tem o que você merece, né? Não planta, repetindo, desobediência para colher bênção, não existe. Desobediência com bênção não casa, né? A menos que você se arrependa e fala, meu Deus, me perdoa, fiz tudo errado, mas eu quero acertar, me ajuda, aí ele vai te ajudar. A promessa está de pé, não desista daquilo que Deus te prometeu. Como eu falei pra vocês, mas como é que sim Deus me prometeu? Você tem um sonho que não sai do seu coração, tem ideias tão lindas, você fala assim, tá fora da minha cogitação, por isso mesmo, porque tá fora da sua cogitação é que Deus vai fazer, porque Deus é Deus. E Deus opera milagre. Porque nós andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Então, a Bíblia toda fala sobre fé. Nós temos que desenvolver a fé. A fé você não compra, você não vende, você desenvolve com Deus. E com pessoas que têm fé, que já passaram por outras situações de fé e que vão te fortalecer em fé. E o propósito de José era se tornar um homem muito reconhecido e um governador. Só que não existia exatamente só colocar Deus na frente de tudo. Só que a gente às vezes inverte, a gente coloca a gente na frente, a nossa força na frente e não coloca Deus. Só que nós temos, ontem eu falei com uma pessoa, para de ficar assim embolando, achando que tá ocupada com nada. Porque às vezes a gente diz, eu tô ocupada. Eu amo José. Gente, olha, José pra mim assim, ó. José, Jó, tá no meu coração. São os meus lindos, sabe? E vocês vão ver. Eu falei uma pessoa ontem, eu falei, cara, para de dizer que está ocupada com nada. Teve até um café do ano passado, de abril, que falou ocupada demais com nada. Às vezes você se ocupa de nada.
E o mal fica ali, tipo, vai, se embola, vai. E você deixa a vida passando assim na sua frente, nem um filme você não consegue acompanhar, porque tá tudo embolada com nada. E você perde oportunidades que você teria, que estavam no teu script de vida, que Deus te planejou, porque você ficou ali. Caramba, eu tô ocupada, nossa, que coisa. Nossa, Jó é lindo. Falaremos também de Jó, no meu aniversário, em julho. Então, nós temos que entender que nós temos que sim priorizar, viu, Lola? Priorizar é Deus. Eu sempre falo pra vocês aqui, a minha escala de prioridade é Deus, minha família. Dentro do contexto família, eu coloco saúde mental, né? Porque Deus tem a saúde espiritual. Na família é questão familiar, sentimental, né? Amigos. Então, Deus, família e trabalho, né? Porque se eu inverter, eu vou me perder, vou me prejudicar. Gente, Deus é o centro, Deus é tudo, Ele é teu criador. Ele tem que ter lugar de destaque e de honra e ser o centro de tudo. Se você quiser inverter as coisas, vai se dar muito mal. José nunca inverteu essa ordem. O pai dele amava ele, mas ele nunca amou o pai. Nunca amou a Deus, nunca amou o pai mais do que a Deus. Se você souber organizar essas prioridades na sua vida, você vai ter sucesso, porque Deus começa a te encaminhar por propósito que Ele quer que você viva. Eu também fiquei pensando muito tempo na minha vida, qual é o propósito? Sabia mais ou menos, mas não sabia de fato. E nos últimos 4 anos, exatamente, Lula. E nos últimos 4 anos, comemorei 4 anos agora, 22 de maio, fora do mercado CLT, comecei a entender para onde estava de fato me levando. Mas tudo que eu passei fez parte do processo de afunilamento, de entendimento, de sabedoria, de desenvolvimento, de capacitação, lidar com pessoas, fazer gestão, né? Então, todo o processo te leva para o propósito. Todo o processo te leva para o propósito. Não queira viver o propósito sem viver o processo, porque tudo na vida tem um processo. Também já falei pra vocês aqui, o negócio é fast food, mas tem um processo de 5 minutos de espera, você esperar o fast food sair, né, pra você. Então, tudo tem processo. Não reclama, geralmente as coisas que demoram a acontecer, elas são sólidas, elas são de longo prazo, bom dia, elas não se quebram, porque elas estão ali alinhadas, alicerçadas. Tome cuidado com as coisas que são muito rápidas. Respostas imediatas. Cuidado com o que é muito rápido. Cuidado com as facilidades. Deus nos fala também, né? Jesus nos fala sobre as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo, né? Às vezes você tem muita facilidade e fala, nossa, que facilidade, até me assusta. Porque, gente, tudo que é construído leva um tempo. Não é do dia pra noite. Uma casa, um belo edifício, você constrói do dia pra noite? Não, você tem um tempo mínimo de construção, de solidificação do terreno, do solo para subir a construção. Então pare e pensa, coloca na sua vida esse exemplo, construa a sua vida na rocha, que é Jesus, na fé em Deus. Não construa baseada em outras coisas. Aí eu falo que a minha vida é baseada em fé, em Jesus. Sem fé, não estaria nem aqui mais, há muito tempo. E são longas histórias pra gente contar no café. São quase 2 anos de café, tem muita coisa pra contar. A promessa só tá de pé pra quem crê e não desiste. E nós não podemos desistir daquilo que é nosso. Porque eu falei no outro café de ore, persevere e agradeça. O projeto é seu. Como aqui tá em José, a túnica é sua, só cabe em você. Se você não quiser, tudo bem, você tem seu direito. Mas aí não vai servir pra mais ninguém. Aí depois vai ficar frustrado, chorando, reclamando. Mas era pra mim. Mas você não quis. Paciência. Entendeu? Porque Deus não é o nosso empregado, Ele é nosso pai. E Ele é bondoso, carinhoso, generoso. Porém também, tudo tem limite nessa vida, né? Então, ponha-se no seu lugar, né, minha gente? E
E falando em Jó, eu amo esse versículo, eu oro sobre ele todos os dias, que é uma dica para vocês. Você tem que falar para Deus o seguinte, é uma oração corajosa, mas vai dar um grande efeito na sua vida. Senhor, cumpra em mim a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Essa oração básica, simples, ela está ativando no céu e vai se cumprir na terra aquilo que Deus quer cumprir na sua vida. Não se assusta, porque vai ser algo assim maravilhoso. Porque nós estamos no começo desse café. Você tem que dar autorização para Deus cumprir. Quando você fala, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, eu quero viver os teus sonhos, os teus propósitos, você passou para Deus o controle da sua vida, você deu autorização para ele entrar na sua vida e fazer aquilo que ele tem que fazer. E não se assusta, a vida não é mais sua. Aliás, nunca foi sua, mas você achava que era sua, porque a vida é dele. E aí quando você dá a permissão, passa o controle, minha gente, é surreal. José fez isso, simplesmente ele fez isso. E Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. Quando você deixa Deus cuidar de você, manda o controle da sua vida para ele e fala, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, os teus propósitos, os teus desejos, os teus sonhos. Tanto que esse ano, Deus deu para mim que esse ano nós viveríamos os sonhos de Deus. Mas para viver os sonhos de Deus, tem que submeter à vontade de Deus. Porque eu quero viver o sonho de Deus fazendo a minha vontade, nunca vai chegar no fator comum, né? No denominador comum. Então você entregou para Deus a sua vida, entregou o controle, aceitou com que ele faça a vontade dele na sua vida, nenhum plano pode ser frustrado. Mesmo que tentem, mesmo que façam, mesmo que tudo conspire, ele está no controle da sua vida, da minha vida. E nada acontece sem a permissão de Deus. Fique em paz. Keep calm. E quem é José? Vamos lá, o nosso personagem lindo. Ó. José era filho da velhice de Jacó e da mulher que ele sempre amou, Raquel. A história de Raquel com Jacó tá em Gênesis 29. Anota aí pra vocês darem uma lida. Pela qual Jacó trabalhou por Raquel e lutou por ela lá durante 14 anos. Naquele tempo, casava-se a mais velha, depois a mais nova. E Raquel era mais nova. Vocês vão ler em Gênesis 29 a história de Raquel com Jacó. E Jacó, quando chegou na terra desconhecida da sua parentela, Raquel estava lá, ela é pastora de ovelhas, e estava lá com o rebanho, e ele ajudou, e sabe quando tipo, bateu o olho assim, plim, gostei. Então eles se amaram desde o primeiro dia que se viram. Ele gostou dela, tudo, e ela ficou agradecida porque ele havia feito uma generosidade, né? Ajudou uma mulher, tal, com vários rebanhos, com os bichinhos lá com fome, com sede, e ele ajudou, né? Cavalheiro. E ela levou pra falar pro seu pai, olha que legal, encontrei um parente nosso, porque era um casamento em famílias, né? Então ela levou na pretensão de falar, olha pai, que legal, achei um parente nosso, me ajudou, não sei o quê. Normal, né? Parentes se reencontrando. Primos distantes, enfim. Só que ele já gostou dela no primeiro encontro. E aí o pai dela, Labão não era pai dele, não, dela. Era o irmão mais velho, Labão. Não é pai não, é irmão. E aí Labão fez ali um esquema errado, porque Jacó gostou de Raquel. E ele falou, tudo bem, vou te dar ela em casamento. Só que na verdade, ele seguiu o costume deles e enganou Jacó e deu Lia, a irmã mais velha. Daí, quando foram se casar, aqueles costumes antigos, né, tal, era Lia, não era Raquel, mas poxa, não é. Aí ele trabalhou, já tinha trabalhado 7 anos, porque ele chegou na terra da parentela dele, e ele começou a trabalhar pra ter Raquel.
Foi a proposta. Só que quando deu 7 anos de trabalho, ele foi se casar e não era Raquel. Era Lia, a irmã mais velha. Aí ele falou, tá errado. Aí tudo bem, então agora eu vou te dar a ela. Trabalhou mais 7, ou seja, então ele trabalhou 14 anos pra ter, de fato, a mulher que ele sempre amou desde o primeiro dia que se encontrou. Meu Deus. Quem é que trabalha 14 anos por alguém que ama, né? Nesse sentido, quem é que espera, né? 14 anos pelo amor da sua vida. Isso é uma relação, assim, que pode ser um amor da sua vida, pode ser um filho que você tanto tenha, o desejo de ser mãe. Eu não sei qual é a sua proposta, né? Qual é o seu propósito, na verdade. Não sei qual é o seu propósito, não sei qual é a sua promessa, seu projeto de Deus, eu não sei. Pode ser um filho, pode ser um casamento, pode ser uma empresa, uma reconciliação, uma viagem. Eu não sei qual é. Eu sei dos meus, eu não sei de vocês, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai concretizar. E não importa o tempo que você está esperando, se é 14, se é 10, se é 7, se é 4, se é 20, se é 15. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não engana, gente. Os homens podem nos enganar, mas nós temos Deus em nós, que é o Espírito Santo, e Ele nos fala, está errado, sai daí. Isso aí é uma emboscada, é um engano. Que você se desenvolva cada dia mais com Deus e permita que Ele te ensine sobre isso, dando sabedoria. Então, José era o filho da velhice, da mulher que Jacó amava. Então, José era o primeiro filho de Raquel com Jacó, porque ele havia se casado primeiramente com Lia, que era a irmã mais velha, né? Que ele não tinha, assim, sentimentos, mas foi colocado naquilo. E José, uns falam que era o sonhador, mas tipo assim, falam José era sonhador no cunho mais pejorativo. E eu acho que os sonhadores são os mais puros, sabe, gente? Porque já falamos aqui também no café, Dia das Crianças, quero ser como criança. Deus ama corações puros, inocentes, sabe? Sim, que não tem maldade, que tudo que Deus fala a gente acredita, porque nós temos que ser como crianças. Adulto é muito chato. Adulto é muito chato. Criança não vê dificuldade, não vê distância, não vê classe. Criança não vê nada. Ele fala, minha mãe falou que vai fazer isso, gente. Então, minha mãe falou, eu tô crendo, né? Tô acreditando. Mamãe é rica, papai é rico. Sabe, criança ela não tem aquela chatice, aquele tremelique de adulto. Então, que a gente possa amadurecer espiritualmente, porém não permitir que tanta coisa de humanidade venha nos sujar, sabe? Assim, venha nos chatear. Porque, gente, adulto é muito chato. Adulto é muito chato. Criança é leve. Então, que nós sejamos maduros, sim, adultos maduros, sábios, porém com coração de criança, um coração humilde, sabe? Verdadeiro, leve, obediente. Sabe? Que Deus falou, Ele vai cumprir, ponto e acabou. E para de ser chato. Gente chata não dá. Porque Deus falou e cadê? E fica da porta batendo. Uma coisa é você perseverar, ter fé. Uma coisa é você ser chato. Ficar ali pressionando Deus. Deus não vai atender porque você tá gritando. Eu quero! Cala a boca, entendeu? Cala a boca, gente chata. Sabe? Eu me canso de gente que fica gritando. Tipo... Deus não falou? Ele vai fazer. Amém. Ponto e acabou. Espera. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo certo para acontecer. E Salmo 40. Esperei com paciência. Por quê? Deus vai trabalhar naquilo que você não sabe esperar. É impaciência? Vai tomar chá de cadeira para saber esperar. Vai trabalhar para ser uma pessoa calma, plena, centrada, equilibrada. Porque não dá para ser uma pessoa desequilibrada nessa vida. Entendeu? Então, Jacó era filho de Rebeca com... José era filho de Rebeca com Jacó, o primeiro filho da velhice, da mulher que ele mais amava, que ele amou e lutou 14 anos para tê-la como esposa. Ponto. Deus se comunicava com José por sonhos. Eu também, um parênteses, eu sonho desde criança.
Deus fala comigo por sonhos também. Então eu sou um pouco José, sabe? Porque eu sonho muito. Tudo que eu sonho acontece, meu Deus. No tempo de Deus, claro. Sonhos mesmo, sonhos. E José contava esses sonhos, porque Deus se comunicava com ele por sonhos. E ele, inocente, contava para toda a família. E a família não entendia e ria, zombava dele, desprezava. José era jovem, entusiasta, radiante, disciplinado e perseverante. Isso gerava ciúmes em seus irmãos. A gente tem que ter um pouco, às vezes, de sabedoria e ter um radarzinho ligado, que às vezes a gente é tão assim inocente para alguns assuntos, porque a gente é puro, né, de coração puro. Porque quando Jesus habita em nós, ele nos faz ser pessoas mansas, humildes, sabe? Mas nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, ele era muito feliz, isso é muito bom. Pessoas que têm fé são felizes, alegres, leves. Você pode ver, gente que tem fé, meu Deus, nada bloqueia, graças a Deus. Então José tinha fé, ele era puro, ele era simples, alegre, leve, entusiasta, animado e sonhava, e Deus falava com ele por sonhos. E você pode ver que na Bíblia Deus se revelava para o seu povo, para os seus filhos, por sonhos. Deus falou com José, pai de Jesus, por sonhos. Bom dia. Então, N outros, Deus se revelava por sonhos, por visão, por voz. Então, para cada um, Deus se revela de maneira específica e especial, porque cada um de nós é importante e único para Deus. Então, José era o sonhador. E ele gerava ciúmes pelo seu comportamento de ser animado, entusiasta, alegre, feliz, como já falamos aqui, perseverante. A perseverança levou ele até o propósito de ser governador, que ele mal sabia. A história de José começa em Gênesis 37 e acaba em Gênesis 50. De Gênesis 37 até Gênesis 50, ele finaliza o livro de Gênesis. De 37 a 50 é sobre José. Uau! 37 a 50, veja o tempo aí, né? Gênesis 37, 2 começa sobre José. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, a mulher de seu pai, Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles e a seus irmãos. Então José estava ali, fiscalizando os irmãos e apacentando as ovelhas. Quem na Bíblia também apacentou ovelhas? Davi. E Davi virou rei. Então você percebe que pessoas humildes são levadas para lugares altos, onde requer sabedoria. Então percebe, pessoas humildes, começos humildes, pequenos começos levam a resultados extraordinários. É uma curva, ó. Pessoas humildes, simples, destemidas, desapegadas, muitas das vezes, porque ele estava lá, cuidando de ovelha, tranquilinho, feliz com as ovelhinhas. Davi também, olha aqui, Deus me deu agora isso. Ele virou governador. Davi virou rei. Davi e José eram pastores de ovelhas. Na Bíblia fala que Deus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhinhas. Então ele cuidava com muito amor e carinho das ovelhinhas do seu pai, José. Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai, Jessé. Então, José estava lá no campo, apacentando as ovelhas e tomando conta dos irmãos que eram mais velhos, que saíam para trabalhar, que iam para outros lugares, né? Fazer mercado, era um povo que fazia venda, meu Deus, mercadores, né? Comerciantes, que era um povo camponês, né? O povo judeu era um povo camponês.
Então, José tava lá no campo, com as ovelhinhas, bonitinho, humildezinho lá. Imagina a gente ao céu aberto. Eu estive recentemente e conheci ovelhas de perto. Nunca tinha visto ovelhas de perto. Vi as ovelhinhas, sabe, lá no meio do campo, eu lá com as ovelhas. Eu vivi que nem Davi. Falei, meu Deus, que delícia. Nunca tinha visto ovelha na minha vida. Até peguei no colo a ovelha, gente. Ai, que maravilha. Então, José lá com as ovelhinhas, humildezinho, felizinho, obediente, tomando conta dos irmãozinhos errados lá, todos descabeçados lá. E daqui a pouco a curva subiu, virou governador. Não é que virou do dia pra noite, né? Só que Deus já tava treinando ele ali com as ovelhinhas, cuidando dos irmãos que eram mais velhos. Ele já administrava as coisas do pai dele, tão jovem, com 17 anos. Continuando. Só que aí ele não mentia. O pai falou assim, tudo bem com seus irmãos, José? Não, pai, infelizmente não tá nada bem com eles. Eles estão fazendo coisas ruins. Então, José já foi treinado a cuidar de ovelhas, responsabilidade. Cuidar dos irmãos que eram mais velhos. Não mentir. Ele tinha caráter e índole. Ele não passava pano quente na cabeça de ninguém. Seja quem for, mais velho, mais novo, seja se é high society ou não. José era íntegro no seu propósito, ali que o pai dele colocou naquele momento. Não se venda. E ele não traz boas notícias. Israel, que é Jacó mudou de nome, virou Israel, tá? Na passagem anterior. Israel amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e por causa disso, ele fez uma túnica de várias cores. Gente, aquela túnica foi um motivo também de ciúmes. Só que assim, Jacó amava José pelo que ele era. Era um menino bom, obediente, sabe assim, educadinho. Imagino ele, que gracinha que devia ser, sabe? Fofo, gentil. Não tinha maldade. E não se importava de onde ele estava. Ele só queria o quê? Honrar o compromisso que lhe foi proposto. Será que você é uma pessoa que reclama de onde você tá? Tipo, nossa, me deram esta função, caramba. Ou você faz tudo de bom grado? Eu falei aqui, eu sempre falo aqui, Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça para Deus. E que vai repercutir para os homens. Ou seja, tudo que eu faço, independente de ser grande ou pequeno, eu faço para Deus. Porque os pequenos começos, eles valem muito a pena e eles nos treinam para grandes coisas, gente. No mundo que é grande, gigantesco hoje, já foi pequenininho. Mas desde o pequeno, ele se portou como uma pessoa assim de porte, de renome. Porque os pequenos são treinados, os grandes são treinados desde pequenos. Como é que você quer ser uma rainha, isso, aquilo, um rei, né? Naquele tempo a gente fala, treine uma rainha, né? Criada como rainha, criada como rei. Como é que você quer ser uma pessoa assim de tanta magnitude se você não é treinado desde sempre? Você acha que você vai mudar assim, virar a chavinha? Você agora... Tudo tem um processo, um treinamento. Então, seja uma pessoa humilde de entender o processo. Eu sei que dói, eu sei que cansa, eu sei que é chato, eu sei que não é fácil mesmo. Mas Deus vai te treinando dia após dia. Então José estava lá feliz no campo e ganhou a túnica colorida. Essa túnica foi um motivo. Imagina, uma túnica toda linda só pra ele. Mas era o presente dele. Mas todo mundo queria aquela túnica, porque José era mais novo, José era o queridinho. E virou o que virou. Mas até nisso, Deus, ele tinha um projeto. Estavam tramando contra ele, bom dia. Estavam tramando por causa de toda essa preferência. Mas mesmo assim, Deus não perde o controle de nada na nossa vida. E aí, José tinha a túnica. E aí, vendo os seus irmãos, que seu pai amava José mais do que todos eles, odiaram e não queriam falar com ele amigavelmente, pacificamente. E aí aqui descreve o sonho, que José contou os sonhos para os irmãos, e falou isso, falou aquilo. E uma coisa bem interessante, que fala nesse capítulo 37, né?
Seus irmãos, pois, o invejavam. Inveja é pecado, gente. Bom dia. Inveja é pecado. Daqueles pecados mais tensos e negros, né? Seus irmãos o invejavam, porém seu pai guardava esse negócio no seu coração. Seu pai, ele guardava cada sonho que José contava. Porque pai é pai, mãe é mãe. E ele guardava e falava, penso eu, né? Na hora certa tudo vai acontecer. Porque ele fala, gente, pensava, né? Quantos sonhos meu filho tá tendo? E Jacó teve muitas experiências com Deus. Então por isso que ele entendia, porque Jacó teve sonhos também. E teve encontro com Deus. Então, quem tem sonho, quem teve experiências com Deus vai entender aquela pessoa que está começando a ter experiências com Deus, a ter sonhos. Você entende? Então, quem já passou vai entender o que o outro está passando. Entendeu, gente? Entendeu? Por isso que Jacó guardava no seu coração tudo aquilo que José estava falando, desenvolvendo. E por isso que Jacó, como pai, dava para José as funções, assim, para treinar ele. Eu sinto bem isso, sabe? Que ele já via ali que algo Deus estava preparando para ele. Ele falou, já vou treinar esse menino desde cedo. Porque eu quero ajudar. E ele vai, né? Vai desempenhar o que Deus quer que ele desempenhe, porque ele é um menino aberto, entusiasta, feliz. Isso é muito bom. Essas aptidões. Bom, José não sabia que nestes sonhos Deus já o animara e o preparara para o seu grande propósito na terra, o governador do Egito. Bom dia, Nath. Detalhe, gente, só existia Faraó no Egito. Mas José quebrou esse ciclo de Faraó e também teve governador. Então foi Faraó e depois o governador, né? Faraó e governador. Então eles lidavam ali praticamente tete a tete. Então quando Deus quer fazer algo, não importa, ele cria coisas, ele tira coisas, ele cria função, porque ele é Deus. Esqueceram? Ele é Deus. Então ele faz como ele bem quiser, na hora que ele quer. Então Deus queria que José assumisse um trono de honra a favor dos seus filhos, porque Deus já viu lá na frente que ia acontecer uma seca muito grande e precisaria de alguém muito sábio e capaz e íntegro para governar toda uma nação, e que Faraó, Potifar, não teria capacidade. José seria a pessoa ideal para aquele posto. Só que José nem imaginava com 17 anos tudo isso. Imagina, né? O que eu imaginava com 17 anos? Né? A gente tem, assim, uns spoilers da vida, mas saber, de fato, não sabe, é só spoiler, né? E, gente, para tudo isso acontecer, ele foi vendido como escravo por seus irmãos, né, com 17 anos. Por causa dos ciúmes e tudo isso, todos aqueles intentos do mal, ele foi vendido e ele foi parar lá no Egito. Egito foi o local, bom dia, que Deus estava ali preparando para José, ele não sabia. Então, ele nunca imaginou com 17 anos ser vendido por causa de ciúme dos irmãos. Bom dia, ele nunca imaginou. Então ele foi vendido com 17 anos e foi parar na casa do rei de Potifar, que era o faraó, com 17 anos como escravo. Então, ele já trabalhava, então ele já tinha uma ideia, né, de que era trabalho com 17 anos. Neste interim, né, ele chegou na casa de Faraó e tal, começou a trabalhar. Neste interim, ele foi acusado, foi injuriado pela esposa de Potifar, acusado de estupro, vamos falar assim, né, de assédio sexual também. Então, nesse período, ele foi injustiçado, teve a mulher de Potifar que enchia a paciência dele. Ele só passou, nesse período, até virar governador, nesse momento aí, ele teve injúrias, acusações fraudulentas, né? Tipo, acusações que não eram reais. Então, ele foi acusado, ele foi injuriado, ele foi preso por causa disso. Imagina uma pessoa ser acusada de algo que não fez, depois vocês vão ler, e foi presa por algo que não fez.
Você entende? Que peso. E mesmo assim, nessas situações de dor, abandono e humilhação, Deus estava com ele, dando-lhe sabedoria, paz, mansidão, humildade, temperança e alegria. Gente, se a pessoa não tiver paz para lidar com a adversidade, se não tiver alegria para lidar com a adversidade, se não tiver temperança, o que é temperança? É autocontrole, sabe? É domínio próprio, sabe? Lidar com as próprias emoções, fazer uma gestão emocional de tudo. Equilíbrio. Não vai viver. Não vai se aguentar um minuto numa situação tão conturbada. Mas Deus estava ali trabalhando em José. José era de caráter exemplar. Com caráter e comportamento exemplar. Na cadeia ele soube interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Então lembra que ele sonhava? Ele tinha sonhos e Deus dava para ele interpretação. Então lá na cadeia ele tiveram um sonho e ele interpretou. E essa interpretação de sonho, esse dom que ele tinha, veja bem, cada um de nós tem um dom que tem que ser desenvolvido. E este dom vai te levar ao propósito que Deus quer que você viva. Então, José não imaginava que ele tendo tantos sonhos, que esses sonhos o levaria a governador do Egito. Porque ele sonhava e Deus dava interpretação de sonho para ele. E por Deus dar a interpretação de sonho, ele conseguiu interpretar os sonhos dos dois funcionários de Faraó lá que estavam presos. Um morreu, o outro ficou vivo. Só que aí eles não lembraram, porque não era o tempo de José se lembrar. Então, olha, do 37 aos 50, muita coisa aconteceu com José. Muito Deus desenvolveu em José. Então, é que nem eu escrevi aqui. Deus fortalecia ele, ensinava como agir e reagir. A verdade é, nós aprendemos na dor. Você for ver treinamento para ser soldado, tem amigos que são soldados, né? Pessoas assim que trabalham em situações assim. Qualquer treinamento para te fazer mais forte e trabalhar as tuas emoções, o teu equilíbrio, tudo é treinado no choque. Tudo é treinado na base do desenvolvimento ali na dor. Você não consegue ser desenvolvido sem dor. É fato. Então, eu tenho amigos soldados lá, pessoas que trabalham, né, em exército, essas coisas todas. É só treinamento de choque. Mas aí eles vão desenvolver e vão treinar rapidez, vão treinar isso, vão treinar. Vai trabalhando até no corpo humano, de fato, desenvolvendo no cérebro, no corpo, todos os limites. E você vai rompendo os seus limites. Entendeu? Nisso. Porque Deus vai te treinando. E aí, gente, Deuteronômio 10, que eu li recentemente, 10:12, fala: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Que não temas o Senhor teu Deus oh meu Deus, que o Deus pede pra gente, que nós temamos a Ele. E que andemos em seus caminhos, e que andes em seus caminhos. E ames e sirva ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós temos que obedecer a Deus. Para viver tudo isso, para se manter nisso, e não se rebelar, e não virar a cabeça, e não fazer coisas horríveis durante um processo tão doloroso, é ter amor a Deus, ser comprometido com Deus e obedecer a Deus. Sabe o amor? Deus é amor. E no meio da dor, Ele vai colocando amor em nosso coração. Ele vai colocando amor em nosso coração para amá-lo cada dia mais e para confiar. Quando você ama, você confia. Então Deus pede para nós, Deuteronômio é o livro da obediência que eu amo. E terminei de ler e eu tô apaixonada por ele.
Terminei de ler há quase 15 dias. Então, repetindo, Deuteronômio 10:12 fala: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos e que hoje te ordeno para o seu bem. Se você não guardar a Deus, a palavra de Deus no seu coração, como eu falei, bom dia, Dudu! Se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, guarda. Ontem eu falei lá no Sal, o pessoal do Sal, né? Eu falei, a palavra de Deus é o nosso manual. Se você não guardar essa palavra, não se alimentar dela, não lê-la todos os dias, estudá-la, debruçar sobre ela, você não vai conseguir sobreviver. Você não vai conseguir andar um passo. Porque vai vir um golpe, vai vir um soco, vai vir isso, vai vir aquilo, você não vai ter como se defender. Ao passo que se você estar aqui com ela guardadinha, escrita no seu coração, na sua mente, porque eu já falei, quando eu fui numa igreja pregar ano passado, eu falei assim, pode ser que daqui a pouco não tenhamos Bíblia física e muito menos aplicativos no celular de Bíblia. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou desenvolver? Lendo hoje pro amanhã. Então, que você possa guardar a palavra de Deus, sabe, se alimentar mesmo, tá ali fortalecido, porque eu sou aquilo que eu consumo, entendeu? Literalmente. Então, se eu consumir a palavra de Deus, se eu estudar, se eu me debruçar sobre ela, entender e viver lá, eu vou conseguir passar pelas situações, por mais terríveis. Ontem eu liguei pra uma amiga e falei alguns cases da minha vida pra fortalecer ela, porque ela tava passando por um momento de saúde muito conturbado. E sobre saúde, eu falei assim, amiga, sobre saúde, dinheiro, falência, quebra e outros cases que não vem ao caso agora. Eu sei, eu sinto a dor e eu passei e eu posso ajudar porque eu passei. Então a gente só consegue falar daquilo que a gente vive. Se você não vive, você não consegue falar. Você pode até fingir, mas você não consegue. Então José sabia o que era passar fome. José sabia o que era injustiça. José sabia, porque ele passou. Então ele soube num cargo alto da vida dele, que era governador, ser justo e saber fracionar comida. Porque quando a gente não tem, a gente aprende para quando ter, saber fazer uma boa gestão. José foi administrador, mas ele começou a ser administrador desde pequenino. Vocês entenderam? Então o Deuteronômio fala pra gente obedecer a Deus em tudo. Guardar tudo no nosso coração, na nossa mente. Pra quando vier os problemas, a gente tá ali, ó. Porque fala que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa espada. Com a espada eu me defendo, com a espada eu me protejo. A palavra do Senhor é nossa espada. É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Gente, só quem vive sabe. E você também pode viver. Você tem que querer viver, né? Se dá a permissão para isso. Então, Deus fala em Deuteronômio 10 sobre isso. Sobre você ser uma pessoa obediente, disciplinada e guardá-lo no seu coração e praticá-lo. Tá? E fala também sobre justiça. Ser justo uns com os outros, sabe? Justiça no falar, justiça no viver, justiça no se portar. Não achar certo a injustiça. Não fechar os olhos para a injustiça, sabe? Lutar pela justiça, porque Deus é justo. Então, Deuteronômio 10 fala sobre isso, porque vocês vão estar lendo direitinho Deuteronômio 10. E estamos caminhando aqui, que é muita coisa, gente. José é muita coisa. Eu amo José, meu Deus do céu. Sou apaixonada por ele. Depois vocês vão ler bonitinho. O que José tem a nos ensinar? Que o que Deus promete, ele cumpre ao seu tempo. Falei aqui no café deste ano. Deus é o tempo. Ande no tempo de Deus. Em cada situação, Deus está nos treinando espiritualmente, mentalmente, na saúde, emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente.
em todo o processo que a gente vive de dor, ele está treinando todas as áreas da nossa vida, porque nesse treinamento virá uma nova fase de vida, virá um novo momento de vida. Percebe? Pegue esse exemplo. Eu sempre falo muito aqui, que é uma coisa que você vai conseguir entender melhor agora. Você precisa fazer uma reeducação alimentar. Você foi na médica, na Nutri, passou por todo um conjunto de médicos, né, que estão ali interligados, multidisciplinares. Aí você precisa fazer você já sabe, você foi procurar ajuda para fazer a reeducação alimentar. Porque não tem regime, é uma reeducação. É educar de novo. Reeducação, educar de novo. Aí você precisa fazer essa reeducação alimentar. Essa reeducação alimentar vai não somente te dar um novo shape, você vai conseguir eliminar os quilos que estavam ali a mais, vai trazer vida e saúde pro teu físico. O cabelo vai ficar melhor, a pele, você vai conseguir se exercitar melhor se você não se exercitava, o seu corpo vai funcionar melhor, todo o seu organismo vai metabolizar melhor, ou seja, a reeducação alimentar não veio somente para você perder quilos. Veio para todo o seu corpo trabalhar de uma forma harmônica e melhor e mais saudável, o formato correto, né? Então não tem regime, gente. Fica a dica, ó, não cai nesse golpe. É reeducação alimentar. A mesma coisa conosco, quando nós estamos num processo doído, dolorido, de choque, de dor, de sangue, de tudo que você possa imaginar. É que nem eu falo, Deus tem que desconstruir para construir novamente. Então ele começa assim, nos mostrando, olha, é por aqui, é assim que eu tô planejando, ó. Mas daqui a pouco ele pega você e fala assim, agora você tá maduro, e te coloca no processo, te coloca lá no liquidificador. Começa a ralar, tipo fazer um bolo, né? Aí você fala, o que é isso? Isso aqui é farinha, isso aqui é ovo, isso aqui é fermento, mas tá, como é que vai sair um bolo? Aí você pensa na cobertura, pensa nisso, fala, mas tudo separado não dá nada. Mas quando junta, aí você põe a farinha, você põe o óleo, você põe isso, você bate, faz aquela miscelânea na tua cabeça, né? Falando, trocando em miúdos. E daqui a pouco você põe, bateu, aí você põe no liquidificador. Aí tritura, mexe, bagunça, passa um vendaval, passa o Katrina, dá aquele terremoto. Aí daqui a pouco você despeja numa vasilhame, né? Aí você vai botar onde que é a massa, que não tá pronta, o bolo não tá pronto, virou só uma massa, no forno. Aí vai pro forno. Aí vai crescer um tempinho lá pra crescer. Aí quando cresceu, não tá pronto o bolo, né? Ainda falta o quê? A cobertura. Aí você faz a cobertura lá do seu gosto, do seu jeitinho. Aí falta o quê? O confeito. Aí você rala o coco, você põe a cerejinha, sei lá o que você quiser, o granulado, morango. Então, é mais ou menos isso, assim, pra vocês entenderem. O processo é assim. Tá tudo fora do eixo. Você tá sabendo que vai acontecer, mas como, de que maneira, não sei. Aí Deus te pega, te bota e tal, mexe, põe no forno, tira, confeita, aí vira um bolo. Aí aquele bolo vai ornar um casamento, uma festa, você vai presentear alguém com aquele bolo. Vocês entenderam o propósito, né? Porque você olha assim, a farinha, o ovo e tal, não tem... A farinha é farinha separado, o ovo é ovo, mas tem finalidades diferentes. Quando a gente junta pra fazer um bolo, é o bolo, aquele bolo. Tô fazendo aniversário daqui a pouco, 7 de julho, né, gente? Falando de bolo já. E a mesma coisa que Deus faz com a gente. Ele vai te falando, ó, é isso que eu quero, é isso que eu tô planejando. Te dá aqueles spoilers, você não entende nada. Aí ele começa, da hora, agora vem. Aí você entra no processo. Ele vai desconstruir para construir novamente. E fique feliz, porque ele nos ama muito. E ele tem sempre algo novo a nos fazer e a nos acrescentar.
Falei da tirolesa semana passada, que eu pulei tirolesa. Pega! Você tem medo. Ai, meu Deus. Tirolesa pode ser que rompa, que caia, eu vou morrer afogada. Não. Se Deus deu a direção, o caminho, você pega aquela tirolesa e vai. Quando você chegar do outro lado, né, da represa, no meu caso, vocês podem ver o vídeo aí. Quando chegar do outro lado da represa, você nem vai lembrar daquele medo, daquela incerteza que você viveu durante a ida pra tirolesa e quando começa a passar pela tirolesa. Tem que caminhar, não pode estacionar, mas você tem que caminhar de acordo com o que Deus lhe manda. E esse é o treinamento que Deus nos dá. Desconstrói para construir novamente. Ele vem ali, ó, passo a passo, processo a processo, dia após dia. Aí, manter o foco, a disciplina, a alegria, gratidão e fé em meio ao caos. Já falamos sobre isso. Você tem que manter isso para se manter vivo. Senhor, só o Senhor resolve. Então eu tô olhando para você, pro alto, e eu estou seguindo. Estou seguindo porque o Senhor está fazendo, eu estou ouvindo a sua voz. Ouça o que Deus te fala. Traz paz, traz alegria. Ok? Fica a dica também. De repente, mas o de repente já tava durando ali um bom tempo, né? Dos 17 até os 30. De repente, passou um tempo, né? De repente, ele sofreu. De repente, Deus promoveu Davi. Deus promoveu José. E criou um cargo que nunca existiu antes no Egito, até que José assumiu o posto. E só ele foi governador do Egito. Um posto criado por Deus só para José entrar naquela situação. Governador. Você entende? Que Deus cria é para você. Depois ninguém vai assumir o que é seu. E talvez ninguém vai mais, porque aquilo é seu, foi criado para você resolver, é seu. Ninguém toma. O que é seu, ninguém toma. O que é seu, ninguém toma. Governador. Deus faz do jeito dele e tudo é dele. Entende? Deus é governador das nossas vidas, Deus é tudo. Então ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele cria, ele desfaz, ele faz porque ele é Deus. Isso nós aprendemos na história de José. Abra sua mente e entenda o que isso vai refletir na sua vida, porque só você sabe o que você está passando. Eu não sei, eu sei das minhas. Certo? Os sonhos e propósitos de Deus são para serem vividos e não mensurados, questionados ou explicados. Você vai contar. Mas não tem como ficar mensurando, porque Deus faz. E Deus não tem lógica, ele age fora da lógica. Vocês vão ver que eu postei também semana passada, um Reels muito lindo, com o áudio de um pastor, eu acho, que fala sobre isso. Que Deus quer os mais doidinhos, porque os doidinhos assim, né, quem é a gente, tipo, Deus falou, tá fazendo, eu tô fazendo, acabou. Não peço explicação pra Deus, não peço relatório, para de ser chato. Gente chata não dura muito, sabe? De verdade, não dura. Para de ser chato, para de ser amigo, para. Eu quero explicação, eu não tô entendendo, sabe, tipo aquelas secretárias chatas? Sabe aquela pessoa chata? Sabe aquele professor chato? Para de ser chato. Sabe? Confia. Seja leve. Não traga algo pesado que não é seu. Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores, nossos pesos. Então entrega para ele o que não é seu. E viva feliz, pleno, obediente. Seja leve. Que tudo vai ser melhor. Já não basta a dor que você está passando? Não basta? Quer mais dor, mais peso que não é seu? Tira essa carga que não é sua. Tira. E vai viver leve, feliz e pleno. Vai viver um dia de cada vez. Com Deus. Para de ser chato. Querer explicação, relatório. Chega. Acabou de chatice. Gente chata não dá. Da hora. Quero relatório. Quero uma explicação. Deus não vai te explicar. Tem coisa que Deus não vai explicar. Talvez nunca explique. Seja humilde e fala, Senhor, se for, né, do teu agrado, eu quero saber, mas
Eu estou fazendo, eu estou indo, estou obedecendo. Simples assim. A fé, vão te julgar pela tua fé. Não tem problema, dane-se. A fé é cega, porque é cega mesmo. Eu vivo por fé e não por vista. Se eu for crer naquilo que eu tô vendo, não é fé. É muito fácil, é moleza, né? Agora, crer quando você não tá vendo e nada tá conspirando a favor, isso é fé. Isso tá em Ezequiel 39, que falamos no outro café. Você não precisa que ninguém te apoie. A única pessoa que te apoia desde o começo é Deus. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele falou, ele garante, ele cumpre. José dormiu na prisão, ou seja, ele estava preso, né? Ele tinha um cargo na prisão, mas ele era preso, tipo, sabe aqueles encarcerados que, tipo, tem bom comportamento? Ele, digamos que hoje ele seria isso, sendo que ele não cometeu nenhum erro, tá? Mas só pra vocês entenderem essa analogia. Então, José dormiu preso e acordou no palácio. E quando ele acordou no palácio, ele foi chamado para se apresentar, ele virou governador. Então aquilo que zombavam dele é você é um sonhador. O sonho levou ele ao governo, porque ele soube interpretar sonhos, porque ele vivia os sonhos, porque ele tinha sabedoria, porque ele deixou Deus cuidar da vida dele, porque Deus deixou Deus governar a vida dele. Porque José não era chato, porque José era leve, ele deixava Deus fluir e fazer do jeitinho que Deus queria, porque Deus é perfeito. Eu já falei pra vocês aqui, Deus é perfeito, detalhista, sábio, estrategista. Então tu fecha tua boca e obedece, tá? Para de ser chato e chata, pelo amor de Deus. Porque, gente, não dá, gente chata não dá. Gênesis 41 fala sobre isso, quando ele dorme prisioneiro e vai no outro dia pro palácio para desvendar o sonho de Faraó. E aí, no 41:37 fala... que eu deixei aqui, mas vou pegar só a parte que ele fala aqui. 37. Essa palavra foi boa aos olhos. Aí ele interpretou o sonho e deu um parecer. Olha, Faraó, esse sonho é assim, assim, assim. Fala sobre as vacas magras e as vacas gordas. Depois vocês vão ler, tá? E aí ele fala assim, olha, Faraó. Porque ele também só falou o que Deus mandou ele falar. Porque às vezes a gente fala demais e aí, ó, não dá, estraga. Fale aquilo que tem que ser falado. Deus vai começar a segurar a tua boca, sabe? Moderar. Fala aquilo que tem que ser falado. E acabou, fecha a boca. Entendeu? E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó. Então ele pegou, desvendou o sonho. Ele ficou assim, nossa, que rapaz, né? Tinha 30 anos. Aí ele falou assim, e se eu fosse você, eu faria, né? Um lugar para reservar comida durante 7 anos, porque depois de 7 anos terá a seca e vai ser muito ruim em todo o Egito, todo mundo, e o Egito vai ser o fornecedor. Então, bom dia. Então, ele deu o sonho e ele deu a revelação do sonho. Ele falou o sonho, revelou que seria isso, interpretou, e deu as condições possíveis e aplicáveis. O modo administrador, né, gente? Eu sou administradora. Agora que eu vi com a caneca de administração pra falar de José. Ai, eu sabia, meu Deus. Agora que eu vi, ó, administração, não sabia. José era administrador, comunicador, sabia se portar, sabia se falar. Que bacana, né? Então José, ele falou o sonho, Deus deu pra ele, ó, que o faraó queria pegar, né? Falou, ó, deixa eu ver se vocês são bons mesmos. Então aí, José falou o sonho, que o faraó não tinha falado, ele queria ouvir o sonho pra ver se batia, né? Falou o sonho, deu a revelação, a explicação do sonho e falou, olha, se eu fosse você, eu faria... Deu todo o script de atuação, deu todo o release, você faria isso, se eu fosse você faria isso, 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 isso. Aí o faraó falou, gente, mas que rapaz é esse que vem, interpreta, ainda dá um panorama para ser executado nos próximos 14 anos. 14 anos, né? Porque foi 7 de bons tempos e 7 de maus tempos, né? Aí ele falou, gente, onde que estava esse rapaz antes, né? Eu vou, o quê? Contratá-lo. Eu quero você aqui. Uma preciosidade, José. Ele pensou, por que não achei José antes? Porque não era o tempo, né? Daí, José recebeu um cargo que nunca existiu antes.
Porque ele foi humilde, ele entendeu, ele foi treinado. E ele deixou Deus, porque ele sabia que em meio àquelas injustiças, aquelas coisas todas que ele passou, ele sabia que Deus não estava esquecendo nele, que estava o tempo certo. Então Deus escondeu José lá naquela prisão, trabalhou nele, confundiu, né, como falam por aí, confundiu os inimigos todos, achou que ele estava, porque o pai achava que ele estava morto. Porque como foi vendido, tem a história lá que vocês vão ver. Ele foi vendido. Aí ele tava com aquela túnica, a famosa túnica dele, né? Que deu o que falar. Bafafá. Aquela túnica, eles falaram, bom dia. Aquela túnica falou, bom, nós vendemos, mas vamos falar que ele morreu, porque, bom dia, pastor Rasa. Tipo assim, good morning. Então, assim, vendeu, mas pro pai falou, mentira pro pai, coitado, queria matar o pai, né? A todo custo. Amém. Então, vendeu com 17. Aí falaram, não vamos falar que vendemos, porque caramba, né? Vamos falar que aconteceu uma fatalidade. Então, eles armaram que José foi comido por uma besta fera lá. E ainda fizeram uma novela pro pai, coitado do pai Jacó. Já tinha perdido a esposa que morreu, só tinha José e Benjamim, da mulher que ele amava. Ainda falando que José tinha morrido na boca de um bicho. Nossa, meu Deus, que tristeza, morreu nosso irmão. Ainda eram mentirosos, entendeu? Ciumentos, maldosos e mentirosos, né? Mas ainda bem que gente injusta, também Deus cuida, trata, né? Você nem se preocupe com os mentirosos, invejosos, fraudulentos, porque Deus, ele trata com cada um, tá? Tudo simultaneamente. Deus é maravilhoso. Você nem vê o que está acontecendo. Então José virou escravo, ficou escondido lá na cadeia. E todo mundo achando que José estava o quê? Morto. Num belo momento, José estava como rei. Ou como rei não, como governador. Quase rei. Porque Deus faz da maneira que ele quer. Simplesmente isso. Não queira entender, porque ele faz como ele bem quiser. Então, quando acharam que José morreu, tadinho, morreu. E coitado do pai, né? Bom dia. Enquanto achavam que José morreu, ele estava lá na cadeia, ele estava sendo acusado, mas estava sendo treinado. Treinado a ser justo, treinado a ser disciplinado. Ele estava sendo treinado em tudo, porque tudo Deus tinha um propósito. Por mais dolorido, ele tinha um propósito. E olha que ensinamento até hoje José nos traz, gente. Quantos anos se passaram de José do Egito? E até hoje, 9h48. Meu Deus! A gente fala de José para nos ensinar a administração do seu tempo, das suas emoções, dos seus sentimentos. Não deixa que a sua emoção, que o seu ímpeto faça você perder tudo. Os nervosinhos, toma cuidado, porque você perde coisas com seu ímpeto. Quando você é treinado, você já sabe como se portar. Deus fala, não fala, não responde, que o silêncio te livra de muitas coisas. Fecha a boca. Não tem o que falar, não fala nada. Ele foi acusado, ele ficou quieto. E quem defende é Deus. Saiba falar na hora certa. Então José, gente, é um exemplo assim lindo. Que ele poderia muito bem ficar um revoltado da vida, né? Porque foi preso injustamente, acusado. Quantas coisas graves colocaram nas costas dele, na conta dele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. É confiança. E na hora certa, Deus tirou José daquela situação tão horrorosa e levou ele para assumir o cargo que Deus tinha desenhado, projetado. Ó, há 30 anos. Olha que coisa! Meu Deus! Ele passou, né, digamos assim, 30 anos para ver o projeto. Demorou 30 anos para se concretizar um projeto na vida de José, gente. Porque são os anos nos aperfeiçoam. Percebe? Tenha paz. Então aí ele explicou tal e disse: Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Ele tinha Deus com ele, claro, né?
Se não tivesse, não estaria ali. E depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José, porque ele estava em outro contexto, né? Egito, ele não estava em Israel, Jerusalém, Israel, né? E chamou o seu nome de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, né, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, como havia sonhado Faraó. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, e houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não tinha numeração. Gente, José, no mesmo dia, né, ele assumiu um cargo que por 30 anos estava sendo trabalhado para ele. E depois disso, ele já pôs em execução o trabalho de administrador. Olha só, nem lembrava. Meu pai que mandou hoje pra mim essa caneca. Usa essa caneca aí, eu nem me lembrei, né? Ó, tudo faz jus. Então, ele já administrou logo nos primeiros dias de trabalho, começou a administração, o trabalho que Deus deu pra ele ali, de administrador, governador do Egito. E aí vocês vão ler até os 50, do 37 ao 50, vocês vão ler que ele administrou. Depois disso, passou 7 anos, começou a seca e não sei o que. Aí os irmãos dele foram buscar comida, achando que ele, né, tinha morrido. E aí ele reconheceu os irmãos. Houve perdão, houve reconciliação. E aí o pai soube que ele estava vivo. E ele trouxe os pais e a família toda para morar no Egito, dar uma vida boa. Então ele sofreu horrores pra ali na juventude, na maturidade de 30 anos, 30 e poucos anos aí, cuidar bem da família e dar uma boa velhice pro pai dele, né, porque a mãe tinha morrido. Então, gente, é uma história linda, que ele se manteve firme, convicto de que Deus estava cuidando dele. E aí vai vir a seca, vai vir o pai e os irmãos morarem, todo o povo do Egito, todo o povo de Israel morar lá no Egito. Teve para todo mundo os melhores anos de vida ali no Egito. Até que morre Jacó, daí depois José também morre, nos 50 ele morre. Aí começa Êxodo, que o povo ficou mais tempo no Egito do que o devia, porque só deveriam ficar no Egito no período de seca. Quando acabasse a seca, porque tudo tem começo e meio e fim, quando acabasse a seca, era para voltar para a terra deles, porque Israel, Canaã ali era a terra deles. Então, obediência. Tem que ficar o tempo certo. Nem a mais, nem a menos. Ficar o tempo certo. Deu o tempo, tem que sair. Só que aí José morreu. As pessoas já não sabiam o que tinha sido feito no tempo de José, os descendentes lá, o povo dele todo, porque eles se multiplicavam, eles eram pequenos. Mas a promessa que foi dada a Abraão lá no comecinho, em Gênesis 12, foi se cumprindo. O povo foi crescendo, e se tornou um povo numeroso. Apesar das dificuldades, né, tem seca, vai pra cá, um povo que vive em tendas. Olha que loucura, gente. É lindo de se ver. Vão ler a Bíblia, vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. E eles eram pra ficar no Egito, né,
14 anos, desde que José fez que Deus permitiu a reconciliação com a família, era pra ficar 14 anos lá no Egito. Depois era para voltar para onde eles tinham de promessa, que é a terra deles, de Canaã. Mas aí se acomodaram também com a vida boa que tinham no Egito, mas esqueceram e abandonaram aquilo que era deles, propriedade deles, a terra boa também. Então, José nos ensina que tem um tempo certo para tudo acontecer. E nós temos que manter a obediência e viver o tempo certo. Não é falar só mais um pouquinho, não. Quando já acabou, acabou. E volta pro que é seu. Então, Deus permitiu que José ficasse ali 14 anos como governador, né? Depois ele faleceu. E o povo tinha que voltar, os descendentes, na verdade, porque toda a geração de José morreu. Mas os filhos dos filhos deveriam seguir o que foi dito. Ó, acabou, volta pra nossa terra, porque deixou a terra desprotegida ali, aberta, jogada, né? Jogado ali os inimigos. Então, que nós possamos ser como José e saber que tem tempo certo para tudo e que não se acomode, sabe? Não seja folgado, porque tem um tempo certo para tudo. Acabou a fase de seca, de escravidão, de problemas, acabou. Então volta pro que é seu. Fica no que é seu. Ali Deus proveu porque foi propósito. E José levou a sua família, não esqueceu da sua família. Então quando você estiver no seu propósito, você não esqueça de onde você veio. Lembre-se dos seus. Viva, porque isso também fez parte do processo de José. Não só administrar toda uma terra e toda uma gama de alimentos e tal, que era o foco ali. Mas também era cuidar da família dele. E ele lembrou. Deus levou e ele cuidou. Então, tenhamos sabedoria, saibamos administrar tudo que Deus nos dá e saber o tempo. Obedecer no tempo, não ter medo. Acabou, sai daí e volta para o que é seu. Viva o tempo certo de Deus, nem a mais nem a menos. E aí acaba e José encerra o assunto de Gênesis 50. Ele ficou do 37 a 50, gente. Eu nunca vi outro personagem bíblico que deu tanto. Porque ele não teve um livro de José, né? Ele estava em Gênesis. Daniel tem seu livro, Jó tem seu livro. Mas, além de Jesus, que tudo é sobre Jesus, José foi uma figura muito forte. E que nos ensinou muito. Graças a Deus, né? Mas ele permitiu viver tudo isso, porque ele sabia que lá na frente tinha um desenvolver, que só ele podia. Então, que a gente não frustre os planos do Senhor, porque, como eu falo pra vocês aqui, o propósito, o projeto não é somente para mim, é para nós. Percebe? É muito sério, gente. Deus conta com a gente, faça a sua parte, aceite, viva, deseja isso pra você, pra nós, né? De planos individuais. Porque o plano maior é que todos conheçam a Deus através da nossa vida. E Deus se manifestava na vida de José desde sempre, mas ele tinha um propósito ali, governador. Você querendo ou não, você vai ser governador. Ponto e acabou. Tá entendendo, meu filho? Deixa acontecer, deixa Deus fazer. Ponto e acabou. Bom, e encerrando, vejamos como José, que em cada momento nós possamos aprender, viver e deixar Deus também nos honrar, porque, né, toda humilhação, toda vergonha tem ponto final, né? E cada vez que vier uma desonra, depois Deus traz honra. E viva plenamente o propósito. Deus não precisa de auxiliar no projeto, né? José poderia muito bem falar, eu vou levantar aqui uma bandeirinha de Jesus me defende aqui. Não precisa, porque ele viveu tudo isso e teve honra. Então, que nós possamos hoje aprender a história de José, a ser uma boa pessoa, saber administrar. Gente, na vida de hoje, nesses tempos atuais, saber administrar
A sua gestão emocional, isso é muito importante. Saber administrar o seu tempo com Deus, saber administrar a sua emoção, isso daí é crucial para você poder viver aquilo que Deus quer te entregar. Se você não souber administrar isso, fica difícil, viu? Faça a sua parte. Colabore com Deus, tá? Ele só pede isso, a tua fé e a tua colaboração, né? A tua disponibilidade. Enfim, hoje o café terminou, graças a Deus. Foi muito bom esse café de junho. Foi assim, pra gente poder nos desenvolver, sabe? Ser pessoas melhores. Porque chega de gente difícil nessa terra, pelo amor de Deus. É tão fácil tudo. Por que a gente complica tanto, né? Pelo amor de Deus, por que que hoje você e eu pare de ser chato, para de ser chata e vai deixar Deus desenvolver e fecha a boquinha. Simples assim. Ajuda o processo, tá? Não deixa pior, porque às vezes é difícil mesmo. E não fica, pode ficar pior porque você pode causar coisas piores com a tua falta de autocontrole, com a tua falta de paciência, de amor e de obediência. Peguei aqui minha canequinha, vamos bater a fotinho. Feliz domingo! Feliz domingo! Que Deus te abençoe. Compartilhe depois pra ficar salva essa live. Veja os outros cafés. Que tenhamos um mês de junho assim abençoado, vivendo o propósito de Deus aqui nessa terra. Que você tenha paz no seu coração, você tenha alegria. Um feliz domingo, que Deus nos abençoe. E nos vemos, se Deus quiser, daqui a 15 dias sobre Daniel. Não se contamine. O negócio tá ficando sério por aqui. E se você tiver foco e for obediente, você vai seguir na risca, tá bom? Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau.